Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco. Um programa que fala de oportunidades de negócio no mundo do franchising. Assista toda terça-feira ao vivo, a gente está aqui falando na Clique TV Conteúdo UOL, falando dicas, oportunidades e principalmente você que quer empreender, você que quer construir um negócio próprio, você vai encontrar na franquia uma oportunidade muito grande de ter um negócio seguro e formatado. A gente está tendo muitos especialistas aqui falando com a gente também de dicas sobre franchising. E mande sua sugestão de pauta aqui no nossa produção. produção@cliquetv.com.br, ok? Manda também lá no produção@franquiasemfoco.com.br a sua sugestão de pauta. Lembrando que esse programa é um programa de utilidade pública, não há custo nenhum para participar aqui. A ideia é levar informação relevante para você que busca aí uma oportunidade de negócio. E hoje nós vamos falar de duas franquias bem interessantes. Nós vamos falar de uma franquia na área de serviços automotivos no primeiro bloco, e no segundo bloco nós vamos falar de franquia na área de bags, sacolas. Olha, uma franquia bem interessante aí para jovens universitários, legal? Então, nesse primeiro bloco, para falar sobre serviços automotivos, eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Esteves dos Santos, ele que é da Oficina Brasil. Tudo bem, Esteves? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, vamos bater um papo. Hoje o papo é carro, é isso ou não? Isso, veículo. Legal. Setor automotivo. Muito bom. E para você conhecer um pouquinho mais o Esteves dos Santos, tem 46 anos, ele é casado, tem 2 filhos. Ele nasceu na cidade de Porecatu, Paraná. Mora em Santo André desde 1980, sempre trabalhou no ramo automotivo, tem bastante experiência no ramo automotivo. Ele é formado em administração de empresas e ele entrou na Oficina Brasil em 2008 como consultor de campo. E há 2 anos ele está lá como gerente comercial de franquia, né? Então o Esteves é uma pessoa que tem bastante experiência no ramo automotivo, agora atuando na franqueadora, e a gente vai bater um papo bem legal dessa oportunidade de negócio, né? Bom, Esteves, eu queria começar perguntando para você, detalhar um pouquinho mais a tua experiência profissional. Quer dizer, Porecatu, ele fica perto aqui de... Eu nunca ouvi falar nessa cidade, é perto de Ponta Grossa, por ali ou não? Não. Porecatu é uma cidade próxima a Londrina, 70 km de Londrina, e é uma cidade açucareira. Tem uma usina de açúcar, né? Uma cidade bem pequenininha. Legal. Quer dizer, o meu pai morou muito tempo no Pará, fazia muito frio lá no passado, ainda continua ou não? Pouco. Legal. Pouco. E você está aqui em São Paulo desde 80? Desde 1980. Trabalhando sempre no ramo automotivo? Isso. Quando eu vim para São Paulo, para Santo André, eu já iniciei trabalhando no ramo de peças, depois eu fui para o setor de postos de gasolina, trabalhei numa empresa fornecedora de combustível, trabalhei durante vários anos, 15 anos nesse setor de combustível. Depois eu passei para uma empresa de equipamentos automotivos e trabalho com injeção eletrônica, ar-condicionado, airbag. Logo quando iniciou a injeção eletrônica nos carros nacionais, eu vim conhecendo bastante do setor automotivo, e logo depois disso eu entrei na rede Oficina Brasil. Legal. Como consultor de campo. Agora, Esteves, diz uma coisa para mim, uma curiosidade. Claro, tem excelentes oficinas boas, oficinas aí com muita oportunidade para melhorar, mas de uma maneira geral, o setor de oficinas no Brasil é profissionalizado? O pessoal trabalha com equipamento de proteção individual, com procedimentos de trabalho, checklists, ou não? De uma maneira geral, o setor no Brasil? De uma maneira geral, não. Por isso mesmo que a Oficina Brasil iniciou esse trabalho de franquia, para profissionalizar o setor automotivo e dando essa cara, né, bem europeia ou americana na área de segurança do trabalho, né, e trabalhar de uma forma bem profissional, e que esses profissionais que não trabalham dessa forma se espelhem em nós para poder desenvolver um trabalho correto, né? Muito legal. E o brasileiro gosta de automóvel ou não? O brasileiro é apaixonado, né? Acho que no mundo o brasileiro, bem como o norte-americano, ele gosta muito de carro, né? E na realidade ele quer ver e acompanhar o serviço. Às vezes um cliente, quando está na loja, ele nem fica muito na recepção, ele quer ficar debaixo do carro olhando, né? Olhando o profissional trabalhar. Mas incomoda às vezes um pouco, né? Incomoda bastante, mas a gente deixa bem claro que existe um limite de segurança, que ele tem que ficar ali, mas ele gosta de conhecer, né? Por isso que a Oficina Brasil, muitas das vezes, promove alguns cursos para mulheres, para as pessoas no nosso centro de treinamento. Entendi.
Eu me recordo que eu tinha um mecânico que trabalhava para mim há muito tempo atrás, e ele consertava o carro e tal, e eu ficava olhando ali ele trabalhar, e aí ele dizia assim para mim, olha, cuidado que eu posso dar uma martelada e voar um pino aqui, né? E aí eu já entendi o recado e tal, e me afastava. Mas bem legal. Agora, tendo em vista esse crescimento, São Paulo, eu li esses dias atrás que emplaca 800, 900 novos veículos por dia, né? Quer dizer, a tendência de veículos e tudo é aumentar a quantidade de veículos no país, não é? É aumentar. Tanto é que nós temos uma projeção para dobrar o número de oficinas especializadas em São Paulo e no Brasil inteiro, né? Nós temos campo para isso. Só que em termos de franquia automotiva, nós ainda no Brasil estamos engatinhando ainda em vista dos outros países, né? Da Europa, dos Estados Unidos. Entendi. Agora me fala um pouquinho da história da Oficina Brasil, quer dizer, como que surgiu essa história de franquear a oficina, como que é isso? Com base numa análise de mercado, realmente da necessidade de profissionalização. Fala um pouquinho da história da Oficina Brasil. Em 1987, o nosso presidente, o Sr. Carlos Coimbra, ele inaugurou a primeira loja, chamava Escapamentos Coimbra, em Santo André. A partir daí ele foi multiplicando essas lojas na região, chegando a 22 lojas no ABCD, na região do ABCD. Após isso, ele queria aumentar isso, mas profissionalizar mais, porque naquela época não tinha injeção eletrônica. Estava chegando no Brasil injeção eletrônica, airbag, essas coisas. E onde ele quis profissionalizar mais, ter uma expansão nacional da nossa marca. E aí que ele mudou, em 1998, ele mudou o nome da Escapamentos Coimbra para Oficina Brasil, onde ele começou a franquear. Entendi. Qual é a vantagem de abrir uma franquia Oficina Brasil em relação a ter uma oficina independente, contratar os mecânicos e pôr para trabalhar? Na realidade, nós temos um know-how de 25 anos de experiência e nós já passamos por tudo nesse país, crise econômica, várias dificuldades que um dono de uma oficina poderia passar. Então nós temos a experiência para montar um negócio no lugar certo, do tamanho certo, né? E com toda a organização de uma grande empresa. Muito interessante. Deixa eu te falar uma coisa que já aconteceu comigo e o que a Oficina Brasil faz para evitar isso. Eu já fui à oficina levar meu carro, estava com problema de barulho. Aí o pessoal detectou, disse, olha, tá ruim os amortecedores. Aí trocou, aí continuou o barulho. Aí tá ruim a mola, trocou, continuou o barulho. Depois de terceira, quarta troca de peça e toma dinheiro. Aí o pessoal viu que era um coxinho que estava quebrado. Então, o que se faz lá para evitar que o cliente gaste? Aí o argumento sempre era, não, mas o amortecedor estava ruim, tinha que trocar mesmo. A mola estava ruim, tinha que trocar. O que se faz lá para evitar que o cliente gaste dinheiro com coisas que não seja foco? Na realidade, a primeira coisa que tem que ser feita é um checklist. O cliente vem reclamando de um barulho, ou está fazendo um barulho em certo determinado carro, ele vai ser consertado aquele barulho. Depois vai ser detectado aquilo que pode ser feito a mais, ou seja, é feito a manutenção corretiva, depois a manutenção preventiva. E nós fazemos teste nisso, junto com o cliente no carro, para ele ver que realmente resolveu o problema dele. Muito bom, excelente. Agora vamos falar um pouquinho do business, quer dizer, hoje vocês têm 63 unidades distribuídas em vários estados, e a experiência de vocês com essas 63 unidades, o que tem mostrado para vocês? O mercado realmente está respondendo como vocês planejaram? Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência atual e projetos que tem com base na experiência atual. Na realidade, nós iniciamos como franquia e logo depois que fizemos essa parceria com Hipermercados, que teve um crescimento muito grande, como nós trabalhávamos no estado de São Paulo, aí você tem a dificuldade de outra cultura, de outro país, né? Mas aí a própria empresa, passando por dificuldades, foi crescendo, foi ajustando os problemas, o que tinha que melhorar, que nós temos um corpo muito forte por trás de marketing, de consultoria de campo, que realmente levanta esses problemas e acaba tendo essa experiência e crescendo de uma forma consistente. Entendi. Fala um pouquinho do perfil do franqueado. Ele tem que entender de mecânico ou não? Não. Não precisa conhecer de veículos. Não. Apesar que o franqueado, quando vem para a nossa franquia, ele gosta de carro, né?
que é apaixonante mexer com carro. Mas ele não precisa entender de carro. Inicialmente nós queremos uma pessoa que realmente ele seja operador do negócio, ele esteja à frente do negócio, administrando, gerenciando o negócio. Depois que passar a maturação do negócio, depois de um ano, aí ele pode se dedicar a mais um negócio ou outro negócio que ele queira fazer. Ele pode trabalhar um pouco mais distante do negócio, não necessariamente precisa ficar todos os dias no negócio. Agora, Esteves, me fala um pouquinho do dia a dia do franqueado. É ele que abre a porta da oficina, é ele que fecha, ele cuida do fluxo de caixa, ele faz o marketing. Me fala um pouquinho como é que é o dia a dia para quem está nos assistindo, ver se identifica com o perfil. Isso. Bom, inicialmente o franqueado ele abre a loja, ele atende os clientes de uma forma como se fosse o dono, o recepcionista do negócio. Mas com o tempo realmente ele vai deixando isso com o gerente, ele vai só administrando, gerindo a empresa mesmo, por trás dos bastidores. Entendi, quer dizer, e parceria com empresas na região, como é que ele trabalha? Quer dizer, ele tem que estar um pouco dentro da loja, um pouco fora, buscando parcerias estratégicas, ele tem que ter um perfil mais um homem de vendas ou de relacionamento aí com possíveis parceiros, ou ele é uma pessoa mais ali de ficar atrás do computador, olhando os números e dando feedback para o pessoal. Como que seria essa parte assim do dia a dia mesmo? Então, porque na realidade ele tem que ser uma pessoa de relacionamento, né? Apesar que a franquia ela dá todo o respaldo como consultor de campo. Às vezes a pessoa não tem o feeling, não tem o jeito do negócio de visitar uma empresa para buscar parceria. E os nossos consultores de campo acompanham o franqueado até ele pegar realmente essa experiência de buscar parceiros com locadora de veículos, com empresa frotista, né? Hipermercados, porque o nosso trabalho da Oficina Brasil é trazer aquele cliente que compra o pneu no hipermercado e vem montar na sua loja gratuitamente. Monta o pneu, recebe o alinhamento gratuito, a partir daí nós passamos o problema para o cliente vai acabar fazendo o serviço na Oficina Brasil. Mas o franqueado é tranquilo, é um negócio fora do outro mundo, né? Realmente ele em 3 meses, 4 meses ele já está bem experiente no negócio já. Legal, muito bom. Eu queria que você falasse para nós uma experiência de sucesso, um franqueado aí que realmente está fazendo um grande trabalho com sucesso, naturalmente não precisa mencionar, e algum caso que você viu que não teve tanto sucesso. Tentasse mostrar quais foram as causas do sucesso de um franqueado e talvez do não tão sucesso ou insucesso de um outro franqueado. Na realidade, alguns franqueados nossos de sucesso, que hoje tem 3, 4 lojas, é aquele que realmente se dedicou bastante no início, né? Depois ele fica mais tranquilo, ele fica mais na gestão. Mas aquela pessoa que realmente está na frente do negócio, está atendendo o cliente, faz o relacionamento com os clientes que entram na sua loja, ele acaba... É igual aquelas lojas de bairro, né? A pessoa às vezes vai lá nem para fazer alguma coisa, mas acaba fazendo, né? E o pós-venda, que é muito importante, né? E isso que traz o sucesso realmente da nossa marca. Entendi, perfeito. Quer dizer, o franqueado que teve sucesso é aquele que estava ali realmente perto do cliente. Exatamente. E aquele que talvez não teve aquele sucesso esperado, talvez não estava tão perto assim. Isso. Às vezes a pessoa é uma pessoa que não é muito boa de relacionamento. E a franquia tem que acompanhar mais essas pessoas para que ele se solte mais, né? O próprio consultor de campo às vezes acompanha mais tempo esse franqueado para que ele deslanchar no negócio. Muito legal. Bom, queria que você falasse um pouquinho da capacitação que o franqueado recebe para operar a franquia, quanto tempo esse treinamento, como é que os colaboradores deles são treinados, como é que é o primeiro dia da franquia, que apoio que ele tem para o negócio dar certo. Desde que o franqueado ele entra na nossa franquia, a partir daí ele já começa tendo treinamento de software, né? Treinamento dentro do nosso centro de treinamento, para conhecer como funciona, visitar algumas unidades, conhecer realmente como que funciona a Master Franquia, né? Nada mais que a Master Franquia é como se fosse uma loja, só que nós atendemos todos os franqueados. E a partir daí que a loja dele estiver pronta para ser inaugurada, o nosso consultor de campo treina todos os funcionários, treina o mecânico, treina a recepcionista, o estoquista, o próprio franqueado, e o consultor de campo acompanha desde a montagem da loja até a inauguração da loja. E
vai fazendo visitas periódicas para que ele, em 3, 4 meses, ele já está apto a tocar o negócio sozinho. Muito legal. Vamos falar dos números do negócio. O investimento inicial, a partir de quanto? Um franqueado em média, em quanto tempo ele tem o retorno sobre investimento, ou payback? Vamos falar, entender os números da franquia. O investimento inicial da nossa franquia é em torno de R$300 mil, né? Ele, em 18 meses a 36 meses, ele tem um retorno do investimento dele, né? Você paga uma taxa de franquia de R$60 mil para entrar no negócio, para receber o nosso know-how, para a transferência de know-how. 5% do faturamento bruto é o valor que ele repassa para a franqueadora para ela manter a estrutura dela, e 1% do faturamento bruto é investido em marketing. Entendi. Da marca. Possibilidades de um franqueado ter várias franquias. Isso é possível maturando o negócio, ter uma segunda, uma terceira, escalabilidade ou não? Nós temos 4 ou 5 franqueados que têm mais de uma loja. Ele, a partir de um ano que ele está no negócio, que ele conhece o negócio, que ele realmente absorveu o negócio, ele já pode abrir o segundo negócio. Tá certo, muito bom. Esteve, a gente está chegando no finalzinho do programa, do primeiro bloco. Agora que está ficando bom. Você vê, passou rápido, né? Nem parece que passou quase aí 30 minutos. Então eu sempre faço essa pergunta especial para os meus convidados, olhando para aquela câmera, falando para mais de 15 mil pessoas, dentro de tantas opções no mercado, por que adquirir uma franquia Oficina Brasil? A Oficina Brasil é um negócio apaixonante, né? Acho que com um bom brasileiro, ou até mesmo pessoas que vêm de outro país, que vêm para o Brasil, investem no nosso negócio, que é um dinheiro garantido, é um retorno garantido, e é um negócio apaixonante. Todas as pessoas que estão dentro do nosso negócio querem a segunda, querem a terceira loja, querem expandir. Sempre indicam para um amigo, para um parente, porque o negócio é bom. Se não fosse bom, ninguém indicava para um amigo, não é verdade? É verdade, com certeza. Bom, a gente está chegando no finalzinho da entrevista. Esteves, para as pessoas conhecerem um pouco mais a sua oportunidade, como que elas fazem para estar acessando? Você pode acessar o site www.redeoficinabrasil.com.br e lá tem todas as dicas para você receber nossas informações, apresentação, todas as informações para você ser um franqueado da Rede Oficina Brasil. Legal. Esteve, quero agradecer a entrevista, uma entrevista bem simpática, bem descontraída, onde você falou um pouquinho do mercado de serviços automotivos no país, da oportunidade de negócio. Parabéns e bons negócios. Muito obrigado. Até mais. Isso aí. Pessoal, fica ligado, a gente vai para o intervalo. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre franquia no segmento de bags, sacolas. Até daqui a pouquinho.